no primeiro sábado do mês, às 20 horas, você está convidado a assistir o programa Verdades Bíblicas. Aqui na Web ADV, Jesus está voltando, abordando as mais importantes verdades da Palavra de Deus. Rádio Web ADV, Jesus está voltando ao vivo. Boa noite aos nossos amigos internautas. Estamos iniciando o programa Verdades Bíblicas. Programa este que vai ao ar sempre no primeiro sábado de cada mês, falando sobre as verdades da Palavra de Deus. E hoje, mais uma vez, estamos contando aqui com a presença do nosso amigo Jonas Moraes, lá de Soledade. É um prazer tê-lo aqui com a gente, porque esse é um programa que realmente precisamos contar com pessoas que tenham o conhecimento bíblico para que os nossos ouvintes possam ser bem informados. Jonas, boa noite. Boa noite, Vargas, boa noite os ouvintes, boa noite a todos os nossos amigos que nos acompanham nesse momento, através dos internautas. Obrigado pela sintonia, obrigado pela companhia. E é muito especial estar aqui mais uma vez com vocês para compartilhar a Palavra de Deus. Muito bem, um prazer então contar com o Jonas, também acompanhando hoje a sua esposa, seus 2 filhinhos. Também a dona Estela está aqui com a gente, sempre dando aquele apoio espiritual ao nosso programa. E o nosso homem da sonoplastia, que se vira em 2, 3 ali, o seu Aldo, que sempre está disponível, trabalhando com toda a competência e dedicação. Hoje nós vamos abordar um assunto importantíssimo. É um dos assuntos que mais se aborda na programação de TV, de rádio. Enfim, é um assunto porque abrange o total da vida do ser humano, é importantíssimo realmente. E nós queremos pedir ao Jonas que faça uma oração, pedindo a presença do Espírito Santo nos iluminando para que aqui possamos falar aquilo que seja do proveito espiritual para os nossos amigos ouvintes. Oramos. Querido e amado Deus, está nas alturas do céu. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui para compartilhar a Tua Palavra a cada ouvinte, a cada pessoa que está através da internet também conosco. Que o Senhor possa abençoar a cada um deles, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo saúde. E agora, Senhor, que vamos abrir a Tua Palavra, que o Senhor possa nos inspirar, nos iluminar, que nós possamos entender e compreender e colocar em prática em nossa vida diária. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Então hoje vamos estudar a lei moral. A natureza está regida por leis. Astros seguem uma rota traçada pelo Criador. Por causa das leis naturais, semeamos milho e colhemos milho, não arroz. O relacionamento do ser humano com seus semelhantes e com Deus é norteado pela lei moral codificada nos 10 mandamentos. Sem leis, a vida seria nada menos que um caos. Apesar disso, tentativas têm sido feitas para invalidar, alterar ou substituir a lei de Deus pelas tradições humanas. A pergunta a qual buscaremos resposta neste estudo é: tem essas tentativas a autorização ou aprovação do autor da lei? Se não tem, são válidas? Qual deve ser a nossa atitude em relação a elas? Então quero dirigir a primeira pergunta ao Jonas para que ele relate aos nossos prezados ouvintes. Quais são os 10 mandamentos e quem é seu autor? Muito bem, essa pergunta para nós responder, antes de eu abrir a Bíblia, você que está aí com a tua Bíblia em casa, já pode pegar a Bíblia, nós vamos ler muito os textos da Bíblia, mas eu quero dizer para você que está nos assistindo, ouvindo, Deus deixou uma lei muito especial para mim e para você, uma lei que fosse para o nosso benefício, um benefício para deixar o ser humano cada vez mais feliz.
Todos os mandamentos, os 10 mandamentos que eu vou ler aqui, cada um deles, você vai poder analisar comigo e também compreender que foi para benefício do homem que Deus deu esses 10 mandamentos. E os 10 mandamentos que está escrito na Bíblia, você pode ver que é o único dos 10 mandamentos, Vargas, que está escrito na Bíblia. Não existe outros 10 mandamentos, nós vamos acabar de ler agora. São esses 10. Se tiver algo a mais de mandamentos que não está escrito aqui, não foram escritos por o autor, que o autor é Deus, né? Até antes de responder, de falar sobre os 10 mandamentos, eu gostaria que você que está com a Bíblia aí, abra a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 31, o verso é o 18, 31, 18, para nós ver quem é o autor desses 10 mandamentos que eu vou relatar para você dentro da Bíblia. Êxodo 31, o verso 18. Olha só o que diz a Bíblia. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. O que Deus deu aí? Ele deu para Moisés as tábuas dos 10 mandamentos, e ele não citou ou não pronunciou para Moisés escrever. Ele deu as tábuas já escritas pelo próprio dedo de Deus. Então os 10 mandamentos que vamos ler na Bíblia aqui foram escritos por quem? Por Deus, pelo dedo de Deus. Eu sempre falo assim, há uma parte da Bíblia que não foi inspirada por Deus. Qual é a parte? Os 10 mandamentos. Mas ela não foi inspirada, mas foi escrita pelo dedo de Deus. E eu gostaria que você, internauta, você amigo que está com a gente, preste atenção em cada mandamento que está escrito na Bíblia. Esses mandamentos estão escritos na Bíblia. Interessante que aqui o programa é Verdades Bíblicas, né? Então é o que está escrito na Bíblia. E eu gostaria que o Vargas também pegasse a tua Bíblia e nós lesse, cada um lê um dos mandamentos e nós explicar, porque fica até mais legal aí para os nossos ouvintes. O primeiro está em Êxodo, capítulo 20, o verso 3, que diz assim: não terás outros deuses diante de mim. O que Deus diz para nós ser feliz? Que não tem outros deuses diante dele. O único Deus que leva a honra e toda a glória é Ele, é Deus. Quem é que pode levar a honra e a glória? É Deus. Não tem outro Deus diante dele, somente Deus. E o segundo mandamento, Vargas, você tem na Bíblia aí, Êxodo 20, verso 4. Diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não os adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. É importante você guardar os mandamentos para a tua família, para os teus netos, bisnetos, tataranetos. É importante, porque Deus diz assim: aqueles que guardam os meus mandamentos, eu vou abençoar a primeira geração, a segunda geração, e vai abençoar a tua família. O terceiro mandamento está onde? Escrito aí em Êxodo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terás por inocente o que tomar o seu nome em vão. Esse é o terceiro mandamento. O quarto, verso 8, diz assim: lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que nele há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Qual é o dia que Deus abençoou e santificou? Foi o dia de sábado, não foi outro dia. Porque está escrito aqui na palavra de Deus, na Bíblia, que nós devemos descansar no dia de sábado. Esse é o 4º mandamento que foi escrito pelo dedo de Deus. O 5º, olha que interessante esse 5º mandamento que vem com uma promessa. A primeira promessa que vem no mandamento é esse 5º, olha. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aquela pessoa que honrar o seu pai e sua mãe, vai se prolongar teus dias aqui na terra.
Você quer viver muito? Então honre teu pai e tua mãe, né? É Deus que está falando com a gente. Olha o próximo mandamento, no verso 13. Não matarás. O próximo, não adulterarás. Não furtarás. Não tirás falso testemunho contra o teu próximo. E o último mandamento, o 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisas algumas que pertencem a teu próximo. Portanto, Vargas e amigos que estão ouvindo o programa nesse momento, não somos nós que dissemos que são esses mandamentos. Quem escreveu esses mandamentos não foi o Jonas Moraes, não foi o Vargas, não foi o nosso técnico de som, não foi a nossa família que aqui está com a gente no estúdio. Quem escreveu foi o dedo de Deus. Nós não estamos falando aqui que fizemos uma reunião, uma junta de nós aqui e mudamos os mandamentos. Nós não mudamos. Nós estamos falando o que a Bíblia fala. E esse mandamento é com amor. Eu e você, meu amigo internauta, devemos aceitar com amor que Deus escreveu esses mandamentos para o benefício nosso. Por exemplo, Vargas, o dia de sábado. Se você fosse trabalhar todos os dias e não descansasse nenhum dia, será que nós ia aguentar nesse estresse da vida que vai? E Deus deu um dia especial para nós descansar. E louvar o seu nome, estar com uma família, ajudar o que nós precisamos ajudar, sem interesse, né? Então Deus sabe o que é melhor para a gente. Os mandamentos é uma coisa boa que vem de encontro para nós ser felizes. Pois é, e analisando os 10 mandamentos da lei de Deus, encontramos lá no livro de Êxodo, capítulo que já o Jonas leu para a gente, no capítulo 20, do verso 3 ao 17, podemos constatar que o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto são aqueles que, quando os transgredimos, ofendemos somente a Deus. Também desagradamos a Deus, que ama o próximo, quando transgredimos do 5º ao 10º, os 6 últimos mandamentos. Lógico, nós prejudicamos, ofendemos o próximo, estamos ofendendo o nosso irmão, pecando contra o próximo e pecando contra Deus, porque Deus ama infinitamente seus filhos e, lógico, não fica contente, não gosta quando vê alguém ofendendo o seu irmão. Muito bem. Nós temos até na próxima aí, Vargas, interessante essa próxima pergunta. Muitas pessoas fazem isso para mim na rua, né? Eu moro na cidade de Soledade, nós temos 2 lojas na cidade lá e no dia de sábado a loja é fechada. Chega sexta-feira, pôr do sol, a gente faz um culto com as funcionárias ali, faz uma mensagem e a gente libera elas até domingo, até no primeiro dia, até segunda-feira. E muitas pessoas me encontram, irmãos, né, irmãos pentecostais, irmãos de outras igrejas também, e falam assim: mas Jonas, me explica um negócio. Segundo Jesus, em quantas partes estão divididas aí os mandamentos? São em 2 partes só. Se você amar ao próximo e amar a Deus, não precisa você guardar os outros mandamentos. Interessante, eu gostaria de ler, até se o Vargas puder ler para mim, Mateus 22, do 36 ao 40. Isso aí, digamos assim, foi uma oportunidade em que Jesus estava sendo inquirido pelos fariseus, que sempre estavam buscando em Jesus uma contradição na sua palavra, nos seus ensinamentos, né? E aí perguntaram para ele: mestre, qual é o mandamento, o grande mandamento da lei? Respondeu-lhes Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Como eu falei anteriormente, Jesus, então, com esses 2 mandamentos, ele fez um resumo dos 10. Até o 4º, então, até onde fala sobre a guarda do sábado, a gente, como eu falei antes, estamos ofendendo diretamente a Deus. E depois, do 5º ao 10º, quando nós transgredimos, estamos ofendendo o próximo e também a Deus, que ama infinitamente seus filhos, né? Então, a gente pode ver que esses 2 mandamentos, o resumo que Jesus fez para esse fariseu que estava ali fazendo as perguntas, é realmente
aquilo que contém os 10 mandamentos juntos. Ok, então os 4 primeiros, os mandamentos, é sobre Deus. E os 6 últimos é sobre o próximo. Então, por exemplo, tu deixar um dos mandamentos de Deus, você está... Diz a Bíblia que hoje a conta dos seres humanos, 10 menos 1 é quanto? É 9, mas na conta de Deus é 0, né? E de Deus, quando você desobedece um, tu está desobedecendo a todos, né? Lá na Epístola de Tiago, no capítulo 2, versículo 10, diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Como se diz então, são 10. Você transgrediu um, então elimina todos os outros. 10 menos 1, 0 na matemática da lei de Deus. Ok. Também, Vargas, nós vamos trocando aí. Tu faz uma pergunta para mim, eu faço uma para você, e vai assim, nós vamos deixando o nosso internauta, nossos amigos que estão ouvindo, bem inteirado num assunto e compreendendo um assunto também. Muitas pessoas dizem assim que Jesus, quando veio na cruz do Calvário, ele aboliu os mandamentos de Deus. Não precisa mais nós guardar os mandamentos de Deus, porque está abolido. E principalmente eles batem muito que quando na cruz foi abolido principalmente o 4º mandamento, que é o do sábado. Quando a gente fala, vamos ver, dentro da Bíblia está escrito, se você achar que... Eu já fiz um programa uma vez na igreja, e esse programa, quando eu entrei na lei de Deus sobre o sábado, eu disse, se alguém achasse na palavra de Deus, dentro da Bíblia, escrito nos mandamentos de Deus, que devemos guardar domingos e festas, eu daria um carro, 0 km. Aí o pessoal, todo mundo, né? Eu vou ganhar esse carro, vou sair procurar aí alguém que acha guardar domingos e festas dentro da Bíblia, né? Aí no próximo domingo eu coloquei, né? Alguém encontrou, claro que não ia encontrar, porque não tem na Bíblia. E o único mandamento que tem que fala para guardar um dia é o dia de sábado. Lembra-te, ainda o mandamento é bem claro, lembra-te do dia de sábado. Porque já tinha sido tratado antes, desde a criação, que Deus descansou no 7º dia, né? Lá em Gênesis 2, né? Isso, bem lá no começo da Bíblia. No começo, quando Deus acabou o mundo ali, acabou de fazer todos, né? O homem, o ser humano, tudo, ele disse que ela acabou no 6º dia, ele abençoou e santificou o dia de sábado. Por isso que botou lembra-te do dia de sábado. E nós temos algum texto da Bíblia, Vargas, que nos diz que a lei não foi abolida, que Jesus não veio abolir a lei? Bom, eu, lá na década de 90, estava, 80, 90, estava trabalhando numa rádio de Santa Catarina e eu dirigi a rádio, recebi um pastor de uma igreja que queria fazer um programa na rádio. Aí começamos a conversar e aí ele soube que eu era adventista, diz, você se prende muito à lei de Deus, mas a lei foi abolida. Digo, foi, onde é que você tem prova na Bíblia? Não, isso aí a gente procurando tal. Aí num determinado momento, eu perguntei assim para ele, então pode furtar, pode matar, pode tudo? Não, então por quê? O que foi abolido? Na verdade ele queria dizer que foi abolido o sábado, né? O dia de guarda que Deus deu. Era essa a finalidade dele, porque o resto, aí eu digo, então está liberado, pode matar, pode roubar. Não, mas também não é assim, dizer. Então o que é? Mas nós temos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 16, 17, 18 e 19, que diz o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um til jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, se será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os obedecer e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Aqui está, né, Vargas, bem explicado esse texto da Bíblia, que Jesus ele não veio para abolir, ele não veio tirar nada.
Imagina, ele não vai tirar um I ou um J da lei de Deus. E as pessoas, infelizmente, o homem quer tirar não só um I e um J, quer tirar aí quase uma página da Bíblia, né? Que fala e coloca ali bem claro sobre os mandamentos de Deus, né? E ele, ali sobre o sábado, por exemplo, o sábado, se você pegar a Bíblia, todas as pessoas usam uma Bíblia, né? Todas usam uma Bíblia. Sim. E a hora que chega ali, ele pula os olhos, né? Vem ter ali, o olho baixa para baixo do texto para não se comparar. Então, a palavra de Deus é clara, a Bíblia fala, e nós temos aonde? No Velho Testamento ou no Novo Testamento? Temos no Velho, temos no Novo. Mas aqui essa passagem que você leu no Novo Essa Testamento. No Novo Testamento. E Jesus Mateus era muito 5,17, claro, né? Jesus era muito claro nas suas colocações. Ele era franco, aberto, e aí ele deixou, como se diz, já lá no início de Mateus, no capítulo 5, que é um dos primeiros capítulos de Mateus, Jesus já deixou tudo esclarecido. Não penseis que vim abolir, revogar ou abolir a lei ou os profetas. Acontece que, por motivos políticos, no ano 321, no dia 7 de março de 321, o imperador Constantino, que era o grande imperador de Roma, que dominava o mundo naquela época, ele quis entrar no cristianismo, se infiltrou no cristianismo, mas se infiltrou para mandar, para modificar, para mudar, e ele era pagão. O deus dos pagãos era o sol. E aí ele fez uma mudança, promulgou um edito, ou seja, um decreto, que a partir daquele dia, 7 de março de 321, o dia de descanso passaria a ser o domingo, o dia do Deus Sol. E anos depois, os comandantes, os chefes do cristianismo, da igreja católica, que se chamava cristianismo, não era católica ainda, eles aderiram, assinaram embaixo que então todo mundo deveria descansar no domingo e não no sábado. E a tentativa de Constantino de se infiltrar no cristianismo, porque ele viu que o cristianismo estava crescendo demais, estava tomando conta, a população de cristãos estava aumentando, e ele queria isso por um motivo político, mas já chegou impondo as suas condições, tanto que a igreja passou a se chamar Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Era a igreja do Império Romano, e ele era o imperador. Então, aí foi que aconteceu. Mas, na verdade, nós não temos uma vez só na Bíblia a palavra domingo, né? Fala 3, 4 vezes sobre o primeiro dia, citando alguns fatos, mas a palavra domingo não existe na Bíblia. Interessante também, Vargas, nós lemos o texto da Bíblia, aí em Apocalipse, sobre as mudanças que... E tudo que o Vargas falou ali sobre a mudança não tem base bíblica, né? A base bíblica que nós temos, todas as bases bíblicas que nós temos aqui na Palavra de Deus, é que a lei de Deus não pode ser mudada. Tudo que foi escrito, tudo que foi colocado para Deus, para nosso benefício, não pode ser mudado. Aqui, Apocalipse capítulo 22, 18 e 19, confirma também sobre isso. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Então a palavra de Deus, meu amigo e minha amiga que está nos ouvindo, está nos assistindo através da internet, nós não podemos mudar. Não podemos mudar e também não podemos ir atrás das pessoas que mudaram. Nós temos que ir atrás do que a palavra de Deus fala. Nós vimos aqui no começo que os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, não só 9, os 10, nós queremos falar dos 10. Os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus, para benefício do homem, para o homem ser cada vez mais feliz. Então aqui é mais um texto, né, Vargas, que fala que a lei de Deus não pode ser mudada. E aquela pessoa que mudar ou tentar mudar a lei de Deus vai receber as consequências. E qual é a consequência? A pior consequência. Não vai herdar o reino de Deus. Não vai ter a vida eterna. É a Bíblia, não é o que estou falando. É a Bíblia que fala. Então é importante, quando alguém perguntar para você, olha meu irmão, você tem que pôr aqui. Pergunta para ele onde está escrito na palavra de Deus, onde está escrito na Bíblia.
qual é o capítulo, qual é o verso. E você senta com essa pessoa, lê o verso, lê o capítulo. Se a palavra de Deus você manda você ir para esse caminho, vá para esse caminho. Porque a verdade pode ser um pouquinho mais difícil agora, mas ela é para a tua felicidade. E a mentira pode ser alegre agora, mas é para a tua ruína. Então a verdade, é melhor você enfrentar a verdade, ir para a verdade, que é o único mapa que nós vamos chegar até Jesus, é a palavra de Deus. Não é verdade, Vargas? Exato. É um mapa que coloca certinho aonde você vai encontrar a vida eterna. E nós temos diversas passagens nos evangelhos, transcritas palavras de Jesus que ele falava, por exemplo, lá no Evangelho de João, no capítulo 13, no capítulo 15, aliás, no versículo 10, diz o seguinte: Jesus que falou: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, tu vê que se houvesse a intenção de Jesus de mudar, de dizer que depois que eu morrer, depois disso, depois daquilo, os mandamentos estão anulados. Mas Jesus não falou isso. E, como diz aqui, está no capítulo 15 de João, e Jesus já estava bastante adiantado na sua passagem aqui pela terra, né? Ele já tinha... ele já tinha confortado os discípulos pelo que aconteceria e tal, então estava se aproximando a hora dele. E ele falou isso, né? Que se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então Jesus não falou nada, não deixou nenhuma dica de mudança. O apóstolo Paulo também falou sobre isso. O apóstolo Paulo, o que Paulo escreveu sobre os mandamentos de Deus? Você pode ver ali em Romanos, capítulo 7, aliás, capítulo 3, o verso 31. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Anulamos a lei pela fé? Não. Nós confirmamos a lei. Ainda tem outro aí em 7:12, podemos ler na palavra de Deus também, falando sobre Paulo, que diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. O que a lei serve para mim e para você? A lei para nós é um espelho. Eu sempre falo isso nas minhas palestras, que nós como cristão deveria, uma vez por mês, no máximo uma vez por mês, abrir os 10 mandamentos e olhar e ficar analisando a cada mandamento aonde que eu tenho que melhorar. Por que isso? Os 10 mandamentos é como um espelho, que você olha para o espelho e você vê como você está o teu cabelo hoje, como está o teu rosto hoje. Tem alguma mancha no teu rosto? Você pode tirar essa mancha, você pode arrumar o teu cabelo melhor. Assim os 10 mandamentos. Quando você olha os 10 mandamentos, vê um por um, você vê aonde você tem que mudar na tua vida espiritual. A lei de Deus veio para nos deixar como um espelho, para nós viver feliz e viver no caminho certo e reto caminho para a vida eterna. Vargas, nós temos mais assuntos aqui sobre a lei de Deus também. Queremos mandar um abraço para todos os nossos amigos que ainda estão com a gente, você que está através do Facebook, né, através da Rádio Web. Um abraço a todos os nossos irmãos em Cristo, um abraço a todas as pessoas, seja qual for o título da tua igreja que você está ouvindo. Eu gostaria também que você pegasse, se você não puder acompanhar os textos da Bíblia com a gente, pega uma caneta, anota e depois revisa, analisa o que nós temos falando, que é um assunto bem importante. Esse aqui é um assunto que Deus deixou escrito pelo dedo dele. Ele deixou escrito para a minha e para a tua felicidade. E se você quiser mais assuntos sobre esse tema, você pode entrar em contato com o programa também, que o programa manda para você. Eu mesmo, particularmente, posso mandar na minha cidade. Se você quiser entrar em contato comigo, falar sobre esse assunto, abrir a palavra de Deus, que é interessante que nós possamos entender a palavra de Deus, porque o nosso desejo, quando a gente vem num programa de internet, ou de rádio, ou de TV, o nosso interesse é pregar o Evangelho
e que o evangelho verdadeiro chegue no coração sincero, para que em breve, muito em breve, nós possamos ver Cristo voltar nas nuvens do céu. Esse é o nosso objetivo. Mas aqui nós temos o que muitos seguem hoje em lugar dos mandamentos de Deus. Nós temos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículo 3, uma passagem que nos diz, Jesus falando, ele, porém, lhes respondeu, por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? E no capítulo 15, ainda no versículo 9, diz, em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E no livro de Marcos, no capítulo 7, versículos 6 a 9, também palavras de Jesus. Diz assim, respondeu foi Jesus, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. E complementa lá no versículo número 13, estas palavras de Jesus, no capítulo 7 de Marcos. Vamos ver o que diz o versículo 13, diz, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então se segue a tradição, como muita gente diz. As pessoas costumam falar, por que eu vou fazer isso que está na lei de Deus, se todo mundo faz o contrário? Não posso remar contra a correnteza, é o que dizem, né? Mas, como se diz, para a gente guardar a palavra de Deus, o caminho é estreito e difícil, mas é o caminho que leva à salvação. Não que nós devamos guardar os mandamentos para sermos salvos, mas devemos guardar os mandamentos porque já fomos salvos. Jesus nos deu a sua salvação, a salvação para nós, com o seu sacrifício na cruz. Com certeza. E nós temos aqui a última pergunta para nós fazer nessa noite, nós conversar com nossos ouvintes. O que é mais importante para Deus? O que é mais importante para Deus? Atos capítulo 5, verso 29 e Tito 1,14. O que é mais importante aí? Vamos ver o que a palavra de Deus responde. Atos capítulo 5, verso 29 diz assim. Atos 25, 29. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importante obedecer a Deus do que os homens. O que é mais importante? Obedecer a Deus, obedecer os mandamentos que foram escritos pelo dedo de Deus. Não aqueles mandamentos que foram escritos pelos homens. Nós devemos obedecer os mandamentos que foram escritos pelo dedo de Deus. Aí nós temos outro texto da Bíblia também que vem complementando, que é Tito, capítulo 1, o verso 14. Eu já tenho aqui ele, diz assim, e não se ocupe com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homem desviados da verdade. Meu amigo, isso aqui não é o Jonas que está falando, não é o Vargas que está falando. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Isso é a palavra do Senhor. Ele está dizendo, não se ocupe, vou repetir para você, não se ocupe com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens, desviado da verdade. Qual que é a verdade? Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Nós devemos conhecer o que a palavra de Deus está dizendo para você. Nós devemos conhecer o que Jesus quer que eu faça. Qual é o caminho que Jesus quer que eu ande. É por aí. Nós devemos conhecer, analisar, pegar a palavra de Deus, abrir por uns temas e entender o que Jesus quer de mim. E os mandamentos de Deus, meu irmão, ele veio por amor, foi feito com amor, foi escrito por Deus, por amor para mim e para você. Você ama a Deus? Eu pergunto para você. Você é apaixonado por Jesus?
Então a Bíblia diz: se você me amais, guardarás os meus mandamentos. Ore a Deus. Você pode dizer assim: mas Jonas, eu olhando os 10 mandamentos que você leu no começo aqui, para mim é impossível guardar os mandamentos. Eu concordo com você, que você sozinho jamais vai conseguir guardar os mandamentos de Deus. Mas no momento que você entregar o teu coração, entregar a tua vida nos braços de Jesus, você vai guardar esses mandamentos, porque Jesus vai entrar na tua vida, vai tornar a tua vida feliz. Jesus vai entrar no teu coração, vai entrar na tua mente, vai entrar no teu lar, vai entrar nos teus negócios, que você vai ver que você vai ser uma pessoa brilhante, porque os mandamentos de Deus é para o teu sucesso. Tem textos da Bíblia que diz: se você não violar o sábado, não me foge da memória o texto da Bíblia, se você não violar o sábado, se você guardar o sábado, que é um mandamento da lei de Deus, você vai ter sucesso, vai prolongar nessa vida, vai prosperar nessa vida. Então, meu amigo, vale a pena. Vale a pena nós confiar em Deus. Vale a pena, às vezes, nós deixar os homens tristes, porque às vezes os homens ficam tristes com a gente, quando nós não guardamos os mandamentos deles. Mas vale a pena os homens ficar tristes com a gente, mas vale a pena Deus ficar feliz comigo e com você. Sei que nós poderíamos falar aqui, quem sabe, a noite toda com você sobre os mandamentos de Deus. Mas nós temos quase encerrando esse programa. Mas eu queria dizer para você, meu amigo, para você, minha amiga, que quem sabe pela primeira vez está ouvindo falar desses 10 mandamentos que foram escritos por lado de Deus. Quem sabe você estudou a vida toda os mandamentos que foram escritos por homens. E hoje você está ouvindo pela primeira vez, ou está assistindo pela primeira vez, que existem os mandamentos dentro da Bíblia que é diferente daqueles que você conhece. Eu digo para você, sem medo de errar, pratique o que está escrito na Bíblia. Você vai ver que a tua vida vai mudar. A tua vida vai ser transformada. E Jesus vai entrar na tua vida, na tua família, no teu lar, no teu trabalho. E o mais importante não é nessa vida. Você vai estar se preparando por uma vida eterna. É o desejo, o desejo do Vargas, não é o teu desejo, Vargas? Exatamente. Porque nossos internautas vão tudo para onde? Para o céu. E para nós ir para o céu, o que nós devemos, o que a Bíblia diz? Devemos obedecer os homens ou a Deus, Vargas? Devemos obedecer a Deus. Inclusive, como eu falei anteriormente, nós guardamos os mandamentos porque já tivemos a graça da salvação. Mas devemos fazer jus a essa graça. Deus nos deu a salvação e nos deu, eu sempre digo que a Bíblia é o manual do ser humano. Quando a gente compra um carro, uma geladeira, uma televisão, sempre vem um manualzinho junto para a gente manusear, para trabalhar. Assim, Deus criou o homem e deixou o manual para o homem se conduzir no mundo, na vida. Está ali tudo o que precisamos, nos 10 mandamentos. E isso aí vai do Antigo Testamento até o fim da Bíblia. Do começo ao fim da Bíblia, mais de 200 vezes falando sobre o sábado, recomendando a guarda do sábado. Por exemplo, lá em Ezequiel capítulo 20, versículo 12, diz: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Pouco mais adiante no mesmo capítulo, no versículo 20, diz: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, tudo dentro da orientação da Bíblia Sagrada. Agradeço a presença do Jonas, que esteve aqui conosco hoje também, a presença da dona Estela, a senhora esposa do Jonas, os seus filhinhos, e o seu Aldo, pelo seu trabalho competente na sonoplastia do nosso programa. A todos, muito obrigado pela companhia, um grande abraço e no próximo primeiro sábado, agora do mês de novembro, se o bom Deus quiser, nós estaremos de volta aqui juntamente com o Jonas, com outro amigo, talvez o nosso amigo Alfredo Rusk, né? E estará aqui com a gente para falar sobre as verdades bíblicas, as verdades da palavra de Deus. Temos um tempinho para uma oração ainda, seu Aldo do Jonas, uma oração final, agradecendo a presença do Espírito Santo que esteve aí conosco. Antes de orar, quero agradecer pelo convite do seu Aldo, do Vargas, agradecer a dona Estela que está aqui também, meu filho o William, o Rafael e a Rose também, meus 3 companheiros, né?
meu filho que está outro lá em Santa Maria, o Renan, um abraço para ele. E dizer para você que nos assistiu também nessa noite, que às vezes a verdade chega até a gente e a gente leva um susto. Quem sabe você levou um susto de ouvir sobre os 10 mandamentos hoje. Mas muitas vezes as verdades nós tem que falar. O que é verdade, que a Bíblia fala, nós tem que falar. Nós não podemos ter medo. Você que lê a Bíblia, que você viu hoje os 10 mandamentos, não tenha medo. Deus ama você. Deus é apaixonado por você. E Ele quer que você ouça a verdade e pratique. E eu vou dar um desafio para você. Se você está vendo pela primeira vez sobre os 10 mandamentos que o sábado é o dia de descanso, eu peço para você, tenta guardar o sábado. Pede para Jesus te ajudar a guardar o sábado. Guardar os 10 mandamentos. E principalmente o 4º mandamento que foi mudado, que tiraram da Bíblia. E faça isso. Você vai ver que a tua vida vai mudar. Que a tua vida vai ser mais feliz. Peça para Jesus entrar na tua vida, no teu coração, e que você vai guardar os mandamentos como você respira. Vai ser muito fácil, porque Jesus vai estar contigo. O tempo passa tão rápido, né, Jonas? E é um assunto até para horas. Porque, por exemplo, nós vamos falar sobre o 2º mandamento, que falamos ali. Esse mandamento foi suprimido, foi tirado no catecismo que eu estudei, fui até seminarista, que eu estudei, está fora o 2º mandamento, que fala para não fazer imagens e não prestar culto. Então ficou só 9 mandamentos. Então o 3º subiu para 2º, e o 4º, que seria guardar o sábado, está a guardar domingos e dias de festas no catecismo católico. E aí teríamos só 9 mandamentos. Aí o que fizeram? Dividiram o 10º em 2, para não ficar só 9, né? Onde fala sobre não cobiçar as coisas alheias, não desejar a mulher do próximo. Então foram feitos 2 mandamentos ali, né? É uma pena realmente que o tempo é nosso tempo é curto, mas seria um assunto assim para a gente falar bem mais e esclarecer para as pessoas. Mas busque informação. Entre em contato com as pessoas da Igreja Adventista do 7º Dia, que terão prazer em lhe dar curso, acompanhar, fazer um estudo bíblico com o senhor, com a senhora ou com os jovens. Jonas, a sua oração. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, obrigado mais uma vez, porque aqui tivemos com os internautas, com os ouvintes da rádio. Queremos pedir uma bênção especial a cada um que ouviu o programa. Soubemos, o Pai, que temos que falar a Tua verdade. Por isso falamos a Tua verdade aqui sobre os mandamentos que foram escritos pelo Teu dedo. Se alguém, Senhor Jesus, está desejoso de guardar os mandamentos, de te seguir de coração, o Pai, abençoe essa pessoa. Abençoe ricamente. Abençoe também o seu Aldo, sua esposa, o Vargas, que estão na direção desses programas. Que o Senhor possa abençoar eles ricamente também. Fique conosco, nos dá uma ótima semana. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Jonas. Desejamos um bom retorno a você e sua família à Soledade. Mais uma vez, então, agradecendo a presença, a sintonia dos nossos amigos internautas aqui na web ADV. Jesus está voltando. E eu repito, no primeiro sábado de novembro estaremos de volta aqui com esse programa. A todos um grande abraço e até uma próxima oportunidade, se Deus assim